A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero responder aqui uma pergunta que foi me feita lá no direct do Instagram por um irmão. Eu já até respondi a ele e a pergunta dele foi: falar línguas estranhas na igreja sem que tenha alguém que interprete é errado? E eu quero responder essa pergunta com as próprias palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. E ele diz da seguinte maneira: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Paulo ele já respondeu somente nesses versículos a pergunta, mas é bom a gente dar uma aprofundada. O falar em línguas estranhas, algumas pessoas confundem o falar em línguas estranhas e o falar em línguas. Assim como foi em Pentecoste, no dia de Pentecoste, quando todos começaram a falar em diversas línguas, como o Espírito lhe concedia. Aquele falar em línguas é porque existia várias pessoas de lugares diferentes, então cada um falava um idioma diferente. E o falar em línguas estranhas é quando as pessoas falam em mistérios, né? E Paulo ele deixa muito explícito isso no versículo 2, quando ele fala: porque falar em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, quando você ouve uma pessoa falar em línguas estranhas, não é para você entender. Isto é, se você não tiver o dom de interpretação. Se você tiver o dom, se Deus lhe concedeu o dom de interpretação de línguas estranhas, você vai entender. Mas caso não, é somente a Deus. E aí Paulo, no versículo 3, ele fala: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Paulo estava fazendo uma diferenciação entre profecia e falar línguas estranhas. E isso na igreja de Corinto. Sabemos nós que a igreja de Corinto era uma igreja muito bagunçada referente aos dons. E Paulo estava dizendo: a profecia é para edificação da igreja, exortação da igreja, consolação da igreja. E o falar em línguas estranhas é para edificação do homem, como Paulo diz no versículo 4. O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E logo depois Paulo ele dá uma recomendação e ele fala: e eu, irmãos, quero que todos vós falem línguas estranhas. Então não, irmão, não é errado falar em línguas estranhas na igreja sem que tenha alguém que interprete. Se tiver alguma pessoa que Deus concedeu o dom de interpretação, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Mas caso não tenha, é para edificação do homem mesmo, para edificação da pessoa. O problema é quando uma pessoa vai entregar uma profecia a outra pessoa sem que essa pessoa não tenha o dom de interpretação. E Paulo também deixa explícito isso, que não é válido. Porque como que eu vou entregar uma profecia em mistério, sendo que a pessoa não tem o dom de interpretação? Lógico, isso varia de caso para caso. Mas não é errado falar línguas estranhas na igreja, sem que tenha alguém que interprete. Amém? O apóstolo Paulo deixou muito explícito isso. E tem diversos outros passagens bíblicas que vêm nos referenciar isso. E vou tirar um vídeo em específico falando a diferença entre o falar em línguas estranhas e o falar em línguas. Já dei uma pincelada aqui, que o falar em línguas é idiomas e o falar em línguas estranhas é falar em mistérios. Assim como foi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando teve o batismo do Espírito Santo, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, outros idiomas. Amém? Deus abençoe, espero que você tenha entendido. E se você tiver alguma dúvida, mande no direct ou coloque aqui nos comentários. Deus abençoe, em nome de Jesus.